Olá. A Frente Parlamentar Mista do Serviço Público está promovendo uma série de reuniões para definir estratégias de proteção ao setor. Criada em 2007, o grupo atualmente é formado por 255 deputados federais, 21 senadores e 60 entidades parceiras que são representativas da sociedade civil e atuam em prol do fortalecimento do serviço público e da preservação dos direitos dos servidores. Entre os coordenadores do colegiado está a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. É com ela que eu converso nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vinda, deputada Alice. Muito obrigada, um prazer estar no Palavra Aberta como uma das coordenadoras da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público. É uma honra. E dizer que esta frente, com essa amplitude que você acaba de informar, ela tem sido o ponto de encontro e de organização para a defesa do Estado brasileiro e das regras, né, que regem o serviço público e a defesa de interesses consolidados dos servidores públicos em nosso país e em todas as esferas da União. Deputada, desde o ano passado, que o governo vem dizendo que a reforma administrativa é uma das prioridades entre as reformas. E a Frente Parlamentar também tem atuado com essas reuniões desde o ano passado. Eu queria que a senhora desse mais detalhes para a gente sobre essas ações que foram feitas e as que estão programadas. A Frente reúne-se semanalmente, variando e intercalando essas entidades, que são 60 formalmente filiadas à Frente, mas muito mais. O senador Paulo Paim tem jogado um papel histórico em relação a essa frente, as matérias previdenciárias, a senadora Zenaide, do Rio Grande do Norte, e nós, deputados de todos os partidos, que temos essa participação. A frente, neste momento, tem um objetivo, o objetivo do debate dessa reforma administrativa, que, na verdade, é uma mini-reforma de Estado. E não há urgência nesse debate. Na verdade, durante a pandemia, a nossa grande urgência é salvar vidas, é conseguir vacinas, é, quem sabe, quebrar as patentes das vacinas para que o Brasil possa se situar em um outro patamar e não no campeonato mundial de perda de vidas. Mas, infelizmente, a reforma vem com ferocidade. Além dos servidores serem atingidos nessa chamada PEC emergencial, agora a proposta de reforma administrativa, já enviada pelo novo presidente da Casa para a CCJ, ela atenta frontalmente contra direitos consolidados dos servidores e do direito da população aos serviços públicos. Inclusive, os servidores são tratados muito como privilegiados, e com isso a população em geral também acaba não apoiando esse trabalho que a frente vem fazendo. Eu queria que a senhora explicasse um pouco que pontos que a reforma proposta pelo governo pode prejudicar esse servidor público. Olha, são várias os atentados contra o direito da população aos serviços e contra os direitos consolidados dos servidores. Primeiro, eles desconstitucionalizam direitos, transferindo esses direitos para leis ordinárias. Então, você tem planos de carreira que foram tratados com muita profundidade. O próprio fim do regime jurídico único, que foi uma lei produzida antes da consolidação da Constituição de 88 e absolutamente concernente à nova Constituição. Posso dizer que tive participação ainda como sindicalista nessa construção. O fim da estabilidade como regra e uma estabilidade mitigada para cargos típicos de Estado. Eu lhe pergunto, Regina, vocês telespectadores, é típico ou não é típico de Estado o papel de um enfermeiro, de uma enfermeira, de um fisioterapeuta que reensina a respirar em uma UTI? Como fazer essa ação de apartheid no serviço público? Quer dizer que típico de Estado só o fisco? Só aquilo que confere arrecadação para o governo federal? Na minha compreensão, nós não podemos fazer esta secessão, este escalonamento, e isso é feito na proposta. O fim de promoções automáticas, etc., que não são privilégios. Veja, o importante é informar a população. A CLT é um regime de trabalho, o regime jurídico único é outro regime de trabalho. O servidor público não tem direito, por exemplo, ao FGTS. O trabalhador, quando
sai ou se aposenta ou é demitido, o seu FGTS lhe é depositado, se foi recolhido regularmente, lhe é depositado, né, na conta que finaliza essa relação de trabalho, ou por aposentadoria, ou por demissão, ou solicitação da mesma. Os servidores, eles têm grandes sanções se equivocarem, mesmo sem dolo. Não somente a demissão, o inquérito administrativo, o servidor vai às barras dos tribunais, porque ele tem responsabilidade pública. Um advogado-geral da União, um defensor público, não pode advogar. Ele é exclusivo. Então, por que o salário dele pode parecer maior do que na iniciativa privada? É porque ele tem responsabilidade de exclusividade, responsabilidades de Estado. Portanto, esse suposto privilégio, na verdade, não é privilégio, são naturezas diferenciadas de cargos e atribuições que o serviço público tem por obrigação de ser, né, um integrante da estrutura de Estado. Regina, os governos passam, mas o Estado permanece. Enquanto o Brasil não souber diferenciar o que é Estado do que é governo, não é? Nós teremos relações muito friáveis, muito descontinuadas. Isso é muito grave para o Estado brasileiro. Vejo agora que a Câmara acabou de aprovar a compra de vacinas pelo setor privado, né? E furando a fila de uma atribuição típica, essa sim, do Estado, que é salvar vidas, né? A reforma também coloca na mão da iniciativa privada ações que são típicas do serviço público e diz que para o serviço público só restará aquelas funções que o setor privado não realiza. O setor público, ele não gera riqueza, né? O setor público gera, no entanto, um outro bem que precisa ser preservado, que são bens públicos. E cuidar das pessoas e dos interesses públicos e do Estado brasileiro, da sua soberania, é riqueza. Então, nós entendemos que essa reforma ela não serve à soberania nacional, à defesa do Estado Nacional e aos interesses e direitos do serviço público. Inclusive, o que está sendo falado é que essa reforma só abrangeria os novos funcionários públicos. Isso não vem a prejudicar também os que já estão, que já trabalham, que ainda não se aposentaram? Sim, primeiro, a reforma, de fato, ela decretará o desestímulo, né? Que jovem vai querer ficar preso numa exclusividade, não é? Numa possibilidade de respostas públicas aos seus atos, não é? Ganhando mal, porque a verdade é que a grande maioria do serviço público ganha muito mal, não é? Você tem lá no topo algumas carreiras com um salário melhor e com alto grau de responsabilidade também. Agora, os super salários não estão nas carreiras. Os super salários estão em corporações judiciais e, de forma assim, muito clara, concentrados em um dos três poderes da República. Não é? Não, você não vai achar no Poder Executivo esses tais super salários. Nós sabemos onde eles estão. Aliás, telespectadores, os ricos do Brasil não são servidores públicos. É importante que a gente tenha esse olhar. E, portanto, a reforma ela atinge os novos, especialmente nessa questão do estímulo ao concurso, né? À exclusividade, a desenvolver vocação para servir ao público. É lamentável. Mas também atinge os antigos. Quando você intercepta a carreira, quando você cruza a não promoção na carreira com a emenda constitucional 95, você achata essas carreiras e brevemente as transformará em carreiras em extinção. Não é? Você vai ficar absolutamente congelado no tempo até chegar o seu tempo de aposentar-se. Portanto, atinge moralmente, não é? E atinge efetivamente nas carreiras os servidores de hoje. É uma reforma execrável que eu espero que a nossa frente tenha a capacidade de dialogar com a sociedade e derrotá-la em plenário. Deputada, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no Palavra Aberta. Eu é que agradeço, parabéns pela sempre possibilidade dos parlamentares, através da Palavra Aberta da TV Câmara, tenham a oportunidade de dialogar com a sociedade. Peço a vocês atenção a essa reforma, o debate vai começar e ele é muito importante
Para você que precisa de uma UPA, de um hospital de referência, de uma universidade pública, de um órgão ambiental da luta contra o desmatamento, é muito importante preservar o arcabouço de Estado, afinal de contas, ele é o Brasil. Muito obrigada. Eu conversei sobre os trabalhos da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público com uma das coordenadoras, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.